Olá, estamos em mais um Conversa Franca e hoje a gente vai ter uma conversa sobre filhos. Como será, né? Como é tão difícil, assim, eu acho que uma das grandes coisas que todas as mães e pais pedem é: nossa, como é que eu faço com meu filho nessa fase? O que eu devo fazer? Como eu devo criar? Que ensinamentos eu devo passar? Eu acho que não existe uma responsabilidade maior para nós pais, né, para o ser humano, do que ser pai e mãe. Porque a gente tem a responsabilidade de criar aquele ser humano, né, de ensinar, de dar a ele todas as orientações necessárias para que ele possa se tornar, né, um ser humano, não só um ser humano maduro, não só um ser humano educado, não só uma pessoa que sabe tratar os outros, que saiba respeitar os outros, que sabe se colocar de uma maneira saudável, mas também que saiba o lugar dele, que saiba respeitar pai e mãe. Isso é uma coisa muito complicada. Quando você tem os filhos pequenos, você tem domínio sobre eles, você tem autonomia sobre eles. Então, assim, você fala, faça isso, vamos comer aquilo, vamos sair para almoçar, vamos no cinema. Tudo uma decisão dos pais, né? O filho não tem ainda a própria decisão. E é mais fácil, porque aí você vai e os filhos vão com você. Quando vai chegando na idade que os meus filhos estão, eu tenho uma filha de 13 e um filho de 15, as coisas já começam a mudar um pouco o cenário. Eles já têm os amigos, eles já têm os compromissos, eles já gostam de algumas coisas, eles querem estar com os amigos no final de semana. Então as coisas a vida da nossa casa muda. No meu relacionamento com meu marido muda porque a gente se reaproxima muito mais, porque naquele momento de filho pequeno, a prioridade número 1 do casamento e do casal é o filho, né? Então, é criar o filho bem, é estar sempre com os filhos. A gente sempre viajava com os meninos, eu e o João, a gente sempre teve essa política, assim, a gente sempre teve essa vontade, essa decisão, e eu não me arrependo, porque os meus filhos, eles sabem de tudo, eles estão com a gente em todos os momentos, foram criados de uma forma com uma criação muito aberta, e a gente fala sobre todos os assuntos na frente deles. Eu acho que isso foi muito bom, porque trouxe um amadurecimento para eles muito maior do que a idade deles, assim. Então, hoje eles conversam com adultos de igual para igual. Então, eu acho que eu vejo muitos pais tratando os filhos como bebês, eternos bebês, né? E os nossos filhos não são eternos bebês. Quando eles fazem 11, 12 anos, já está com a sua personalidade praticamente formada. Não adianta você querer impor tudo também, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Então, teve algumas mães que me mandaram algumas perguntas, e as perguntas eram perguntas bem pertinentes, assim: Lia, estou com muita dificuldade, meus filhos não se abrem comigo. Então, para essa pergunta eu falaria: bom, como é que foi os seus últimos anos com seus filhos? Porque, assim, não se esfria um relacionamento da noite para o dia, né? Um relacionamento, ele é feito de dia a dia, de conversas, né, de momentos. Então, se você estava tendo um relacionamento com seu filho desde pequeno, de prioridades, de sair com ele, de ter o seu momento, de chegar, de abraçar, de beijar, de conversar, mesmo que ele vá crescendo, isso não muda. O que vai mudar são as atitudes deles, né? Hoje, por exemplo, o Pedro está numa idade que eu chego para abraçar ele: ai, mãe, eu falo: ai, nada, vem aqui, menino, não tem essa história de idade, não. Eu beijo, eu abraço, eu não dou esse respeito todo, porque senão daqui a pouco a gente já está virando dois estranhos, não se encosta, não tem mais carinho, e as coisas não são assim. A gente precisa também mostrar para eles que nós estamos aqui, que nós amamos, que nós estamos com saudade. Tudo isso faz parte, não é porque eles cresceram que eles não têm carência. Não é porque eles estão já numa fase adolescente que eles não sentem falta do pai e da mãe, né? Adulto sente falta do pai e da mãe, porque pai e mãe, gente, é pro resto da vida, não existe ex-pai e ex-mãe. Hoje a gente tem a questão dos WhatsApp, dos Discords, enfim, dos Snaps, tem milhares de redes sociais que eles estão hoje, que tomam tempo, e eles entram no quarto, fecham a porta e passam horas ali. E aí você está tendo um estranho na sua casa, mas espera aí, tem que ter hora, tem que ter momento. O momento da refeição tem que ser um momento onde vocês estão juntos para conversar, para rir, para perguntar como foi o dia. Porque se você não se importar com o dia dele, ele vai falar: ah, minha mãe e meu pai não se importam, não vou conversar. E aí daqui a pouco, dúvidas, medos, inseguranças, coisas que podem estar acontecendo na vida deles, você não vai ser o primeiro a saber, ou você não vai nem ficar sabendo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa idade, porque nós precisamos estar presente. Estar presente não é só estar do lado. Estar presente é conversar. Como é que você faz com o seu relacionamento com seus amigos? Se você fica anos sem ver os seus amigos, não esfria. O relacionamento fica frio. A mesma coisa com os nossos filhos, quando eles estão criando
a autonomia deles, vai se esfriando, vai perdendo aquela coisa de amor, assim, que você, nossa, vem cá, intimidade, é essa palavra, vai perdendo a intimidade. Eu não posso permitir que isso aconteça. E aí eu recebi outra pergunta de uma mãe falando, Lia, meus filhos já estão numa idade que eles não querem mais estar indo na igreja comigo, não estão tão interessados mais na igreja como eu gostaria. E aí minha outra dica que eu daria para vocês é, primeiro, você tem que respeitar o momento deles, no sentido de não forçar demais, para não ficar uma coisa que eles não vão nem querer ver, porque tem muitos pais que forçam muito e chega na idade que o filho tem autonomia, ele nem pisa na igreja mais. Mas você tem que mostrar o quanto Deus é importante, desde quando eles são pequenos. Ler a Bíblia junto, orar junto, ter a sua célula na sua casa, conversar, explicar quem é Deus, o que Deus representa para nós, como nós somos dependentes deles. E aí isso já vai estar tão guardado dentro deles que eles vão saber disso. E aí quando eles crescerem, talvez eles não queiram ir na igreja o número de dias que você vai, porque tem essa mãe que me perguntou, por exemplo, ela vai de 2 a 3 vezes na semana. E o adolescente estava, ai mãe, estou cansado, não quero mais. Então, lá em casa, por exemplo, meu pai sempre falou o seguinte, olha, eu dou a liberdade de vocês não estarem indo mais em todos os cultos, porque a gente tinha que estudar, a gente tinha os nossos compromissos, a gente também queria, né, estar com os nossos amigos, mas ele falava, domingo é um dia que não existe negociação. Domingo todo mundo tem que ir na igreja. E aí você tem o direito de escolher o culto que você quer. Como meu pai estava nos 3, então a gente podia escolher qual dos 3, ou às 10, ou às 6, ou às 20. E aí a gente tinha esse combinado e é o combinado que eu tenho com os meus filhos hoje. Nós sempre vamos no culto no domingo, o Pedro viaja muito, Pedro tem muitas competições, por exemplo, nos domingos. O que eu faço? Eu escuto, nós fazemos os cultos online. Depois da pandemia tem um culto online, então mesmo quando ele tem uma corrida, a gente tenta ver o culto online. Ou eu vou, se eu estiver em São Paulo, eu tento ir presencialmente em São Paulo, mas eu estou em Brasília, eu vou aqui. Às vezes eu não fui no domingo, eu vou na terça. Então a gente está fazendo esse equilíbrio, mais uma vez por semana pelo menos. A gente está tendo esse momento. E aí eu acho que a gente tem que permitir eles a terem a própria experiência com Deus. Não adianta a gente impor a nossa relação com Deus para eles. Isso não é transferível. A sua relação com Deus é sua, como mãe, como pai. Agora, seu filho tem que ter a dele. Como é que ele vai ter? Tendo intimidade, começando a buscar e você explicando coisas que você vivenciou. Eu e o João, a gente fala muito como foi a nossa experiência, como foi a nossa revisão, como a gente viveu tudo isso que eles estão vivendo hoje na nossa época. E aí a gente fala muito da nossa dependência de Deus, da nossa dependência das nossas decisões em Deus. E tudo isso eu sei que eles estão aprendendo. E outra coisa que eu acho muito importante é você sonhar com seus filhos. Hoje eu vejo tantos pais que não dão a oportunidade dos filhos sonharem de novo, dos filhos terem um sonho de ser algo muito grande. Então o Pedro tem esse sonho de ser um piloto, ele tem esse dom e a gente está apoiando ele. Eu falo para ele, isso não é uma garantia. Eu não estou te dando garantia que vai dar certo, eu não estou dando a garantia para você que você vai chegar na Fórmula 1, eu não tenho como dar a garantia de que tudo que a gente está fazendo vai dar certo, mas eu tenho como dar a garantia que o seu esforço está valendo a pena, que a sua disciplina está valendo a pena, que o seu foco está valendo a pena, que as finais de semana que você não tem ele não tem com os amigos, ele não tem sábado, domingo, feriado, não existe isso. Então a vida extremamente focada para aquilo vai valer a pena, por mais que não seja para aquilo, mas ele vai usar essa experiência para ser o melhor empresário, para ser o melhor pai, para ser o melhor, sabe, engenheiro, o que for, o melhor piloto, o melhor. Então eu falo para eles assim, se você quer fazer, você faz, mas faça de uma forma que você vai falar assim, eu sou o melhor, eu estou dando o meu melhor. Não é que você é o melhor perante as pessoas, não é isso. É eu estou dando o meu melhor, eu estou dando os meus 100%, os meus 200%. Hoje a juventude está vivendo assim de uma forma tão rápida, tudo é tão prático, que eles não sabem mais o que é pagar o preço. Então hoje eu vejo, por exemplo, a Ana Luísa, ela está com a gente nas corridas do Pedro e ela abre mão de estar em vários momentos, ela abre mão de estar com coisas, né, numa casa confortável, com um final de semana que ela poderia acordar a hora que ela queria. Não, ela está lá com a gente, acordando 5h30, 6 horas, dormindo mal, sabe, em lugares extremamente complexos, simples, enfim, não é vida de luxo, gente. E aí eu falo, Lulu, você tem o direito de ir ou não ir. E aí, o que você quer? Não, mãe, eu quero ir.
E aí eu dou o direito, não, essa vez eu quero ficar porque eu tenho isso. Ah, então tá bom. Então nós temos os nossos combinados e você tem que ter os combinados com seus filhos. Mas sempre lembrando que não adianta você querer fazer por eles. Não faça pelo seu filho porque uma hora isso vai voltar para você. Ele tem que fazer, ele tem que correr atrás, ele tem que sentir o preço das coisas. Hoje está tudo muito fácil, a comida é rápida, a pipoca é no micro-ondas, sabe? Eu quero uma coisa, o pai vai lá e compra. Eu quero um tênis, o pai vai lá e compra. Ganha dinheiro das pessoas que ele gosta, da família. E as coisas não são tão fáceis assim. O mercado de trabalho é competitivo, todo mundo sabe disso. Quando eles forem para a vida real, eles não vão ter um pai, uma mãe, uma avó do lado deles o tempo inteiro. Pelo contrário, eles vão ter que saber ralar, cuidar dos sonhos, não desistir, acordar cansado e falar, não, eu tenho que ir. Acordar com preguiça e falar, não, eu vou. Sabe? Isso é fazer um ser humano. Isso é você forjar o interior com saúde emocional. É falar assim, ai, que preguiça de ir para a escola hoje. Aí eu vejo hoje pais falando, não precisa ir não, meu filho. Não, tudo bem, descansa. Não, não é assim. A vida não vai fazer isso por você quando você for mais adulto. Então eu falo para o Pedro, você quer ganhar a corrida? O que você está fazendo para aquilo? Só entrar no carro e pilotar não vai fazer você ganhar. Você pode ter a sorte de ganhar. Você tem que ter uma preparação física, mental, psicológica. Você tem que saber o que você está fazendo, que estratégia você vai usar. Da mesma forma, eu falo para a Ana Luísa, o que você vai fazer? Que profissão que você quer? Ah, Elia, mas você já está falando já porque eles já entendem, já porque as coisas hoje não são tão simples. Você quer criar filhos autônomos, é o que eu converso com a minha psicóloga, converso com a minha mãe, você tem que deixá-los sentir. Não faça por eles. Já falei algumas vezes, é um pouco duro, mas eu acho que é o meu papel estar aqui falando isso para vocês e eu gostaria que alguém tivesse falado isso para mim. Quando a gente decide ser pai e mãe, a gente decidiu criar um ser humano. Então você tem obrigação de ser uma boa mãe, um bom pai, pelo menos de se esforçar. Porque hoje eu vejo pessoas que terceirizam os filhos de uma forma que era melhor não ter filho. Então assim, filho não foi feito para a gente terceirizar para outras pessoas. Não é a escola responsável de criar o seu filho. Não é a sua babá responsável de criar o seu filho. Não é a faculdade, não é a sociedade. É você. É você e o seu marido que são responsáveis. Fomos nós que colocamos ele no mundo e a responsabilidade é nossa. Não adianta eu querer terceirizar isso. Claro que eles fazem parte da criação, mas eles não são responsáveis. Então, claro que os seus filhos vão ter autonomia para decidir, tem livre-arbítrio. A gente não pode, o que eu estou falando aqui é em relação à nossa obrigação. Eu, como mãe, para com eles. Agora, a atitude deles, se eles vão aprender, se eles vão exercer, se eles vão se tornar bons cidadãos, né? Isso aí já eu sei que não depende só de mim. Tem vários fatores. Mas eu vou fazer a minha parte sempre, vou fazer o meu melhor sempre. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi mães falando, poxa, meu filho, eu fiz tudo de certo, tomaram as decisões erradas, conheceu amigos errados, foi para um caminho errado, hoje se está traficando, está mexendo com droga, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu sei que a responsabilidade não é nossa, mas eu quero falar, em algum momento perdeu a conexão, em algum momento perdeu a conversa, e é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então nós temos que saber quem são as pessoas com quem eles andam, com quem eles estão conversando, o que eles estão fazendo, até o ponto que você entrega para Deus realmente, porque não depende da gente em todas as coisas. Mas nós, como pais, também não podemos ser omissos e dizer assim, ele tem o livre-arbítrio dele, faça o que você quiser. Não é bem assim. Seja o melhor pai, a melhor mãe que você possa ser. Não meça esforços pelos seus filhos, porque vale a pena. É o nosso papel e é o que Deus espera da gente, é o que a gente deve fazer até pela sociedade, porque hoje a gente está vendo cada coisas absurdas e a gente tem que repensar se realmente a gente está exercendo o nosso papel corretamente. Eu quero que a minha rede social contribua na sua vida, que ela traga algo de bom na sua vida, não simplesmente que você abra, veja uma foto legal e pronto, mas que eu possa, de alguma forma, tocar o seu coração, que eu possa tentar ajudar você a tomar as melhores decisões para que você possa um dia olhar e falar, nossa, realmente valeu a pena. É isso, um grande beijo e a gente se vê na próxima.